Bom, o tema que me cabe, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é uma das boas novidades do Código. E eu quero aqui, nesses minutos que me cabem, transmitir aos senhores 3 ideias e uma angústia. Sintetizo inicialmente as 3 ideias. Primeira ideia: nem sempre o incidente tem de provocar a suspensão do processo. Segunda ideia: é possível, sem oitiva do desconsiderando, seja ele sócio ou seja ele pessoa jurídica na desconsideração inversa, é possível agredir o seu patrimônio sem contraditório prévio. E terceira ideia: há condenação de honorários na decisão que julga o incidente. Como explicar essas ideias? Primeiro, passar uma breve pincelada sobre a sua natureza jurídica, enfim, explicar um pouco, tratar um pouco sobre o incidente que vem lá previsto nos artigos 133 a 137. Acho que o primeiro ponto é a gente tentar abordar qual seria a natureza jurídica do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Meu querido amigo Alexandre Freitas Câmara, acho que ele saiu há pouco, desembargador do Rio de Janeiro, consagrado autor, temos uma pequena divergência quanto ao ponto. Para ele, é um incidente. Acredito que nós temos mais do que um incidente. Temos uma ação incidental. Quando é provocada a desconsideração da personalidade jurídica já na petição inicial, lá na fase de conhecimento, nós temos cumulação de pedidos, temos 2 ações, a principal e a ação incidental, na qual se busca transferir a responsabilidade patrimonial ao sócio na desconsideração tradicional ou à pessoa jurídica na desconsideração inversa, ou, digamos assim, para o lado, na hipótese de grupo econômico. Acredito que temos aí sim uma ação incidental, porque há citação, há defesa, há uma decisão que soluciona essa questão, que faz coisa julgada, que há condenação em honorários. Temos todas as características inerentes a uma ação, por isso acredito que o incidente de desconsideração constitui sim uma ação incidental. Quando esse chamado incidente, ele é oferecido não concomitante ou internamente na própria petição inicial, lá na fase de conhecimento, mas sim lá adiante, na fase de cumprimento de sentença, ele vai inaugurar uma autuação própria, um incidente próprio, no qual, repito, haverá citação e todas as características inerentes a um processo novo. Bom, essa perspectiva de instauração do incidente é uma positiva novidade do Código, que veio na perspectiva de acabar, ou, se não acabar, ao menos mitigar a realidade que tínhamos ao tempo da final vigência do Código 73, período em que o sócio tinha o seu patrimônio pessoal agredido por dívida da pessoa jurídica e só sabia disso quando tomava conhecimento da penhora feita pelo Bacenjude. Era já pacífico no âmbito do STJ que o contraditório sempre seria diferido. E até o contraditório ser diferido ou não, isso sim é um problema, mas nós temos isso com bastante frequência quando se concede tutela antecipada, ou melhor, tutela provisória em qualquer processo. Mas a questão é que no passado, a angústia do sócio era maior porque não existia dúvida na doutrina, e a gente, olhando a jurisprudência, tínhamos julgados para todos os sentidos, como o sócio pode reagir a uma agressão patrimonial como essa. Ele se defende por meio de impugnação, cumprimento de sentença, quando é cumprimento de sentença, se defende por embargos, quando temos embargos, se defende por embargo de terceiro, se defende por recurso de terceiro prejudicado. Eu houve uma vez em que acabei fazendo as 3, fiz recurso de terceiro prejudicado, fiz impugnação, cumprimento de sentença e fiz embargo de terceiro. Em todas as peças disse que estava fazendo as 3 porque tinha dúvida sobre qual seria o instrumento adequado para a reação
do sócio naquele cenário. Almejava uma decisão que se reconhecesse que não era justa o redirecionamento da execução em face dele. E me o fiz por 3 instrumentos. Então, a principal angústia do passado era como o sócio reagia, e não só o fato de ter o seu patrimônio agredido sem contraditório prévio. O Código andou muito bem nisso. Ao criar este incidente, ele diz claramente que o sócio reagirá por meio de uma manifestação, que é, na verdade, uma contestação. E além desta manifestação, que é uma contestação que vem prevista lá no artigo 135 ou 136, o sócio, se tiver contra si ocasionalmente tomado uma medida de agressão patrimonial desde logo, terá a via do agravo de instrumento. Afinal, o agravo de instrumento, que é se essa decisão for tomada em cumprimento de sentença, 1015, parágrafo único, se ela for tomada em execução de título extrajudicial, 1015, parágrafo único, ou se ela for tomada na fase de conhecimento, teremos então uma tutela provisória, também há a previsão do agravo contra decisões que versem sobre tutela provisória. Então, o Código traz, e essa é a virtude dele, segurança ao desconsiderando, ao sócio, de como ele pode reagir para demonstrar que não estão presentes os requisitos para a desconsideração, seja através da manifestação, seja através do recurso de agravo de instrumento. Então, esse é um aspecto muito positivo do Código. Mas, pois bem, então oferecido este incidente, não lá na petição inicial, mas no curso de um cumprimento, no curso de uma execução, diz o Código, no artigo 135, 134, parágrafo 3º, a instauração do incidente suspenderá o processo, salvo a hipótese do parágrafo 2º. Então, aqui é a primeira ideia que eu quero transmitir aos senhores. O Código parece nos transmitir a ideia de que sempre, invariavelmente, oferecido um incidente, o processo sempre será suspenso. E eu, com devido respeito, acho que essa hipótese merece algum temperamento. Vamos imaginar a seguinte situação. Quando nós temos um cumprimento de sentença em curso, com penhora de bem da pessoa jurídica, que é o devedor, essa penhora, ela é suficiente para pagar apenas parte do crédito. Vamos imaginar 50% do crédito. A outra metade do crédito está descoberta e presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, se almeja a desconsideração, se busca a desconsideração, para que no final das contas, a outra metade da conta seja garantida. Pergunto, existe algum sentido paralisar o cumprimento de sentença, não realizar a avaliação, não realizar a publicação de leilões, de editais para a realização de leilões e a realização do próprio ato de expropriação em relação àquele imóvel que pertence à empresa, que já está vinculado ao processo e que é suficiente para pagar metade da conta? Tem algum sentido nisso? Me parece que não há sentido nisso. Então, é preciso entender que essa suspensão, a que se refere o parágrafo 3º do artigo 134, ela diz respeito a atos cuja execução dependam do resultado do incidente de desconsideração, mas não a parcela do processo que não seja atingida pelo incidente. Essa, então, é a primeira mensagem que eu gostaria de deixar nesse nosso encontro. Segunda mensagem. Eu estabeleci a premissa inicialmente de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ele tem natureza jurídica de ação. E, como tal, parece não existir dúvida que é possível, no incidente de desconsideração, se deferir tutela provisória, seja ela de urgência, seja ela de evidência. Então, é possível, desde que presentes na hipótese de tutela de urgência, probabilidade do direito, risco ao resultado útil do processo, se buscar o deferimento de uma tutela provisória para, por exemplo, realizar o protesto
protesto contra alienação de bens, para, por exemplo, realizar um arresto. E também parece ser possível, quando presentes quaisquer das hipóteses do artigo 311, a concessão de tutela da evidência no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A propósito, a tese firmada em repetitivo, que versa sobre requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica em execução fiscal, já firmada pelo STJ. Ora, se presente a hipótese que se encaixa na tese definida no STJ, se no plano dos fatos já for possível provar, por exemplo, por uma ata notarial, o acontecimento que o STJ reputa relevante para a desconsideração daquele cenário, e mais no plano do direito à própria tese deferida, é possível, então, postular no incidente o deferimento de uma tutela da evidência para, por exemplo, realizar o arresto. Tudo isso antes do contraditório. Ah, mas então isso que você está defendendo é anular toda a lógica que foi construída nos artigos 133 e seguintes, é voltar ao sistema do passado. Não, divirjo, não é voltar ao sistema do passado, porque também comecei dizendo aos senhores que a principal angústia do passado era saber, por parte do sócio, como se defender. E agora essa angústia não existe mais. O sócio, nesse incidente, no qual for concedida uma tutela provisória, de urgência ou da evidência, não importa, ele poderá reagir por meio do agravo de instrumento. Tem segurança jurídica quanto a isso. Poderá, depois, demonstrar o equívoco daquela decisão e o próprio equívoco da pretensão, melhor dizendo, na manifestação ou na contestação que vier a oferecer. Então, o Código, ele veio na perspectiva de assegurar proteção ao devedor, mas, de outro lado, nós temos de pensar na figura do credor e continuar a assegurar ao credor, quando presentes requisitos para a tutela de urgência ou da evidência, a sua concessão no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica antes da oitiva da parte contrária, conforme permite o artigo 9º do Código. Então, essa é a segunda mensagem que eu quero deixar. Me parece ser possível agredir o patrimônio do sócio na desconsideração tradicional, ou da pessoa jurídica na desconsideração inversa, ou do grupo econômico, antes da citação. Terceira mensagem. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele culminará ao final na prolação de uma decisão, que o Código chama de decisão interlocutória, porque trata como um incidente. Mas acredito que neste incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deve haver condenação em honorários advocatícios. Por que deve haver condenação em honorários advocatícios? Veja, a questão objeto do incidente é se estão ou não presentes os requisitos da responsabilidade, da desconsideração da personalidade jurídica, e se, em função de estarem presentes esses requisitos, há um novo responsável patrimonial. Se a responsabilidade patrimonial secundária, então, pode ser estendida a outra pessoa, ou a outras pessoas, diversas daquelas que constam do título. Se temos, então, aí um elevado grau de cognição neste incidente, é um incidente cognitivo, ao final, a decisão deve tratar sobre honorários, porque nós teremos vencido e vencedor, no precisa hipótese que se encaixa no caput do artigo 85, e nessa perspectiva, sendo particulares, parágrafo 2º, sendo fazenda pública, parágrafo 3º. Essa é a terceira mensagem que eu quero deixar aos senhores. E agora vem a angústia, que é, no fundo, assim, a parte mais complexa desse assunto, para mim. Inicialmente, até cheguei a defender a posição inicial que eu vou expor a vocês, mas hoje eu confesso que tenho dúvida, não sei, realmente, eu estou aqui para, publicamente, dividir uma angústia. Qual será o limite dessa manifestação
que o sócio pode fazer quando citado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Vou tentar exemplificar. Vamos imaginar uma ação de conhecimento, processo de conhecimento, culminou com uma sentença, houve recurso para o tribunal, do tribunal para o STJ, terminou no STJ. A pessoa jurídica, que era a ré, foi condenada a pagar R$100.000. Se iniciou o cumprimento de sentença, a pessoa jurídica foi intimada na pessoa do seu advogado para pagar, não pagou, a conta foi adicionada em 20%, 10 de multa mais 10 de honorários, o cumprimento se desenvolveu, e lá adiante, frustrada a tentativa de localizar bens, porque presentes os requisitos dos 50, não vou entrar então no mérito desses requisitos, mas peço que tenham presente que estão presentes os requisitos, se postula a desconsideração da personalidade jurídica. E aí vem o sócio, citado no incidente, irá, como diz o artigo 135, o sócio, a pessoa jurídica, será citado para manifestar-se. Vem o sócio e se manifesta. O que ele pode trazer nessa manifestação? Ele pode se bastar, o limite dessa manifestação é só dizer, por exemplo, não estão presentes os requisitos dos 50 para a desconsideração da personalidade jurídica. Ou mais do que isso, ele pode se voltar contra a pretensão inicial, lá no começo. Vamos imaginar que a condenação surgiu num acidente automobilístico, para tentar ser um exemplo mais simplório possível. Ele pode se voltar e dizer, olha, além de não ter os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, o crédito não é esse, porque, na verdade, o pedido não pode, lá formulado na fase de conhecimento, não poderia ter sido julgado procedente, porque a culpa no acidente era do autor. O autor estava em excesso de velocidade, o autor estava embriagado, e o autor furou o sinal vermelho. Portanto, a culpa do acidente era dele, autor, e não da pessoa jurídica, como a sentença reconheceu. Será que ele pode tudo isso nessa manifestação de que trata o artigo 135? Ou será que, nesse momento, ele só pode defender, se for o caso, que não estão presentes os requisitos para desconsideração, e, se sucumbente, pega o pacote completo, pronto, tal como estava ali em relação à pessoa jurídica da qual ele é sócio. Condenação, então, já confirmada, com trânsito em julgado, já com a multa, já com a adição de 20%, e vamos requintar, eu não coloquei isso, mas vamos imaginar que lá já exista também, no cumprimento de sentença, uma multa por ato atentatório da dignidade da justiça, fixada em mais 10%. Então, é a conta mais 30%. O sócio responde por tudo isso. Quais são os argumentos para dizer que o sócio pode, além de se manifestar contra a pretensão de desconsideração, pode também se defender contra a própria pretensão posta na petição inicial? O artigo 506, que trata da coisa julgada, diz que a coisa julgada não atinge terceiros. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não está no capítulo do Código que trata de intervenção de terceiros. Nós não estamos procurando transferir a responsabilidade patrimonial para alguém que não consta do título. A coisa julgada lhe atinge? Ele pega o pacote completo? Então, esse, em tese, poderia ser um argumento, fraco ou forte, mas é um argumento, para dizer que a sua defesa pode ser mais ampla do que se limitar a negar a presença dos requisitos para a desconsideração. Além disso, o artigo 115, inciso 2, quando eu uso lente, eu tenho que afastar. 115, inciso 2, diz que a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será, 2, ineficaz em outros casos, apenas aos que não foram citados. O sócio foi citado lá na fase de conhecimento, pôde participar? É possível, então, dizer que ele pega o pacote completo? Terceiro possível argumento. O artigo 513, parágrafo 5º,
diz o seguinte: o cumprimento de sentença não pode ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Vejam, aquele que já era coobrigado lá no título, se não participou da fase de conhecimento, ele não pode ser demandado no cumprimento de sentença. Por que que o sócio pega o pacote completo depois da desconsideração? E por que que o sócio, então, não poderia, na sua manifestação, repito, se defender mais, ou pelo princípio da eventualidade, além de dizer que não presente os requisitos da desconsideração, também atacar o próprio mérito da pretensão inicial? Esses são argumentos, então, para dizer que a tal manifestação ela é muito mais ampla do que simplesmente defender a não presença dos requisitos para a desconsideração. Mas e quais são os argumentos ao contrário? Para dizer, não, pega o pacote completo. Estamos falando de alguém que estava vinculado, que é vinculado à pessoa jurídica que foi condenada, na desconsideração tradicional. A desconsideração, ela não transforma o sócio em devedor. O sócio, ele se torna responsável patrimonial e, como tal, deve responder pela dívida, com patrimônio próprio, pela dívida que cabe ao devedor do jeito que ela é. Com multa, com novos honorários do cumprimento de sentença e também com eventual multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Então, esses outros argumentos levam a uma restrição da defesa que o desconsiderando pode fazer na tal manifestação de que trata o artigo 135. Essa manifestação, então, é uma figura que, confesso, tenho dúvida. E, já me aproximando do final, essa dúvida, ela parece ter grande pertinência prática para o nosso comportamento em relação a qual o momento adequado para a gente postular essa desconsideração da personalidade jurídica. Para, desde logo, quando a gente for promover uma ação de conhecimento, a gente já procurar aqui, nesse momento inicial, investigar se temos ou não requisitos para ocasionalmente buscar responsabilizar o sócio, para já lá na petição inicial cumular as pretensões, de maneira a evitar que lá no final, depois de transitado em julgado, iniciado o cumprimento de sentença, tudo tenha de voltar do início, agora com uma nova discussão, não com a pessoa jurídica, que era a réu original, mas sim agora em relação ao sócio. Bom, eu não quero tomar mais o tempo dos senhores e vou terminar a minha exposição sem uma resposta e utilizando aqui a frase de um poeta do meu estado, Manuel de Barros, que parece bem se encaixar no sentimento que tem agora. O meu fado é de não entender quase tudo. Sobre o nada, eu tenho profundidade. Muito obrigado.